Bom dia! Que bom iniciarmos esse momento juntos às 6 da manhã em adoração e intercessão. Estamos refletindo sobre vencer níveis de rejeição e no final estarei orando por você e por sua família. Mas antes disso, curta a nossa página e compartilhe as mensagens. Continuando na história de José ele foi mandado na prisão por Potifar e chegando lá na prisão, José encontra o chefe de copeiros e o chefe de padeiros, que também foram mandados na prisão. E esses dois chefes, eles têm um sonho. E José pergunta por que eles estavam com aquele semblante triste e eles falam que eles tiveram um sonho. E José então recebe de Deus uma revelação para explicar aquele sonho. E depois que José termina de explicar, José ainda diz para eles: não se esqueçam de mim quando vocês saírem da prisão. Lá em Gênesis capítulo 40, versículo 23 diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Ou seja, o chefe de copeiro não se lembrou de José. Então aqui nós vemos mais uma rejeição que José sofreu, que foi a rejeição. Ele foi esquecido, ele continuou sendo esquecido na cadeia pelo chefe do copeiro. E continuando em Gênesis 41, José ele vai explicar o sonho do rei. Porque aconteceu que esse chefe de copeiros, ele voltou a trabalhar no palácio, voltou a trabalhar para o rei, e após 2 anos, José ainda preso, o rei tem um sonho. E ninguém sabia explicar o sonho do rei, ninguém sabia interpretar o sonho que o rei tinha. E aí, o chefe de copeiros, ele se lembra de José, quando José, ele teve a revelação do sonho dele e fala para o rei. Lá então, em Gênesis 41, versículos do 11 ao 13, que diz assim: certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Então, neste momento, nós vemos que o chefe de copeiros, ele se lembra de José e vai falar de José ao rei. E continuando em Gênesis 41, versículos 40 ao 42, que vai dizer assim: você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Então aqui a gente vê que depois que José ele explicou o sonho que ele teve ao faraó, ao rei, o rei o coloca como governador do Egito. E lá, continuando na história de José, em Gênesis 42, os irmãos de José, eles vão para o Egito pela primeira vez. Em Gênesis 42, o versículo 21 diz assim: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o ouvimos. Por isso vem sobre nós essa angústia. Então, neste momento, nós vemos os irmãos de José se arrependendo. Eles entram num lugar de arrependimento por aquilo que eles fizeram contra José. Eles reconhecem diante do próprio José, sem saber que era José, o mal que eles haviam feito contra o irmão, o erro que eles cometeram contra os irmãos. E seguindo a história de José, os seus irmãos eles voltam ao Egito. Depois eles passam por uma última prova. E lá em Gênesis 45 apenas é que José ele vai contar quem realmente ele é. Lá em Gênesis 45, versículos 4 ao 5, que diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele:
eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Uau! Aqui a gente pode ver um homem que passou por todo o processo de Deus e ele foi curado. Um homem curado que depois respondeu com cura aos seus irmãos. Isso é muito lindo que aconteceu na vida de José. E aí, continuando em Gênesis 46, Jacó chega com a sua família ao Egito, né? Tem a chegada deles no Egito, depois Jacó abençoa José e os seus filhos e no final nós podemos ver a história de José. Gênesis capítulo 50, versículos do 16 ao 21, que vai dizer assim: portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa-o, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, roguemo-te que perdoes as transgressões dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porventura eu estou em lugar de Deus? Vós bem intestais mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Todo o processo da vida de José durou 14 anos, até José ele se tornar governador do Egito. E José, então a gente vê que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi rejeitado por Potifar. José, ele foi rejeitado pelo chefe de copeiros. José foi um homem que sofreu muitas rejeições de várias pessoas em sua vida, mas ainda assim ele passou pelo processo de Deus e ele foi curado. Amém? Vamos orar? Ah, Pai, nós queremos clamar a Ti agora, Senhor, que possamos nos tornar, Senhor, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos, Senhor, vencer todas as rejeições que nós já sofremos, Senhor, que nós possamos, Pai, assim como José, passar pelo processo, Senhor, não fugir mais do processo, Senhor, para que a gente possa ser curado de toda ferida de rejeição, Senhor, que possa haver no nosso coração, Pai, para que assim como José, nós possamos responder com cura, Senhor, a todos aqueles que estão à nossa volta, Senhor, a responder com cura, Senhor, a todos aqueles que nos rejeitaram, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Pai, eu quero orar pelo nosso primavera. Senhor, eu declaro sobre o primavera a restauração dos lares. Eu declaro, Senhor, sobre o primavera a restauração das famílias. Eu declaro, Senhor, a restauração de relacionamentos de marido e mulher, pais e filhos. Eu declaro, Senhor, o Teu amor, a Tua presença, Senhor, no primavera. Senhor, eu declaro que a partir de hoje toda estrada até chegar ao primavera vai ser asfaltada em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, sobre aquelas pessoas que o Senhor já levantou, que já estão trabalhando na resolução da água no primavera, que eles sejam, Senhor, fortalecidos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.